Por que Zé Pilintra trabalha comigo? Por que Caboclo Birajara trabalha com tal pessoa? Por que Maria Padilha trabalha com aquela irmã? Uma pergunta que muitos médiuns, sobretudo aqueles que estão se iniciando na Umbanda, se fazem. Existem muitos conteúdos na internet que tentam abordar esse tema, mas parece que ainda restam algumas dúvidas do porquê e como os guias espirituais nos escolhem. E neste vídeo vamos trazer o máximo de informação necessária para podermos tentar entender de forma quase que definitiva como que acontece esse processo de escolha do guia espiritual para nossas vidas. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a todos vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. Falta muito pouco para chegarmos aos 3.000 inscritos, portanto, contamos com o apoio de todos os irmãos e irmãs. Sempre estamos trazendo bom conteúdo, um conteúdo de relevância para poder aprimorar cada vez mais o conhecimento de todos. Esta pergunta de fato gera muitas dúvidas, tanto em médiuns menos desenvolvidos como em médiuns mais desenvolvidos. Não raras às vezes paramos no meio do dia de forma aleatória e nos perguntamos: por que determinado guia trabalha comigo? Qual será a contextualização por detrás disso? E é algo extremamente normal, mas não quer dizer que, por ser normal, seja algo de toda fácil compreensão. A bem da verdade, nós não encontraremos nenhuma autoridade suma que possa revelar todos os mistérios acerca deste processo de escolhas. Muitos blogs, sites determinam a escolha dos guias de orixás através de búzios, através de datas de nascimento e correlatos, colocando como se fossem as únicas formas de poder determinar isso, quando na verdade é algo muito mais complexo. Porém, é possível tentarmos entender as determinações, ou as que nós sabemos pelo menos, de como esse fenômeno acontece. Regência de orixás, jogos de búzios, datas de nascimento podem ser componentes? Sim, podem, mas existem muitos outros. Existem muitos outros que eles se comunicam através de uma rede de complexo entendimento e se comunicam de tal forma que, nessa forma, nós vemos a sabedoria suma da arquitetura de Deus em nossas vidas. Uma arquitetura ampla, completa, complexa e tão completa que, quando nós juntamos os fios dessa rede, nós vemos que tudo se comunica, sendo de forma dependente uma à outra, ou interdependente, ou até mesmo de forma independente. Complexo, mas dá para entendermos através de algumas premissas básicas, algumas conceituações básicas que serão passadas a seguir. Lembrando, pessoal, que esses fatores que vamos falar agora não compõem uma ordem de que é esse o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Não, é apenas para podermos ordenarmos melhor o nosso conteúdo. Portanto, o primeiro que nós vamos abordar aqui é o fator ancestralidade. De fato, a ancestralidade ela é um fator necessário para isso. Quando nós falamos em ancestralidade, contudo, não vamos apenas nos resumir a fatores parentais, parentescos e correlatos. Nós vamos falar de ancestralidade em um contexto geral. Ou seja, pessoas que, em encarnações passadas, elas foram familiares,
foram nossos, no caso, pais, irmãos, irmãs, tios, tias, padrinhos, avós, amigos, inimigos, consortes, rivais ou até mesmo pessoas que passaram uma e unicamente em nossas vidas. E por quê, meus irmãos? Porque vejam bem, tudo o que acontece na nossa vida acontece com um propósito, correto? Vamos lá. O que é a vida terrena? É um processo de experiência espiritual enquanto encarnado para que possamos galgar patamares de evolução. Uma vez que estamos aqui em prol da nossa evolução espiritual, todos os fatores que acontecem na nossa vida, seja estudo, seja trabalho, seja relacionamentos, tanto relacionamentos familiares como não familiares, até mesmo aquelas pessoas que por um único momento esteve na sua vida, ela foi determinante, porque o processo de evolução inclui um processo de aprendizado. Uma vez que inclui um processo de aprendizado, nós aprendemos com o todo no nosso entorno. Então, pessoas que apareceram às vezes por minutos em nossas vidas fizeram parte desse processo de crescimento, desse processo de amadurecimento. Porque, como falamos na introdução desse conteúdo, a sabedoria de Deus é infinita e tudo o que acontece na nossa vida é interligado de alguma forma. Portanto, em vidas pregressas, é natural que pessoas que nós tivemos contato nessas vidas pregressas, hoje um pouco mais evoluídas do que nós, por N motivos, podem estar nos auxiliando nesse processo evolutivo que nos pertence nessa encarnação atual. Um segundo fator é falar da própria regência do orixá, que se conecta, portanto, é muito pertinente que nós abordemos também esse fator, esse aspecto. Enquanto nós temos a ancestralidade em contextos terrenos, nós temos também a ancestralidade em conceitos divinos. O que isso quer dizer? É aquela regência, aquela fatoração do nosso espírito na sua primeira encarnação, ou seja, até antes da primeira encarnação, acerca das energias divinas que comporam o nosso espírito, que fatorou o nosso espírito. Portanto, estamos falando do orixá ancestral. O orixá ancestral é aquele que fica aqui, bem atrás, no hipotálamo, no parasimpático, que é aquele que nos coordena, aquele que nós temos uma estreita ligação desde sempre. E muitas vezes, não é uma regra final, é um mistério em absoluto ainda, mas estamos procurando compreender, em regra, a nossa linhagem espiritual, ou seja, a espiritualidade que nos acompanha, sempre terá um guia da regência desse orixá ancestral. Porque uma vez que o orixá ancestral, ele esteve presente, ele está presente em nossas vidas, desde quando o nosso espírito foi criado por Deus, é natural que esse orixá sempre estará conosco. Daí a conceituação de ancestralidade divina. Ou seja, nós temos um orixá que sempre regeu o nosso espírito, só que conforme passam as encarnações, outros orixás tomam a nossa frente e o nosso juntó. Mas o ancestral sempre hei de permanecer e sempre teremos um guia espiritual que corresponda a esse orixá. Portanto, não é incomum que temos guias, algum guia ou guias, no caso que tem uma correspondência com o nosso orixá juntó, e também não é anormal que ele pegue a chefia da nossa cabeça, a nossa mentoria espiritual nesse processo de evolução na reencarnação atual. Um terceiro fator seria os resgates kármicos. Da mesma forma que nós temos a ancestralidade, seja ela uma ancestralidade terrena ou divina, ou seja, pessoas, entidades, divindades que contribuíram no nosso processo evolutivo, nós temos o lado oposto da moeda também. Evolução, meus irmãos e minhas irmãs, significa correção. Portanto, nós estamos caminhando, estamos evoluindo e é natural, é inerente à natureza humana, por óbvio, falhar, cometer erros. E por muitas vezes os guias espirituais têm por esse fator a correção kármica, os nossos erros serem corrigidos com esses espíritos
e também erros desses espíritos que devem ser corrigidos para conosco. Portanto, o resgate kármico, ele desenvolve uma correção mútua entre partes para que assim ambos possam continuar a sua caminhada evolutiva. E os guias espirituais, por mais que sejam mais evoluídos do que nós, ainda estão em constante processo de evolução. E é nesse resgate kármico em que, às vezes, em vidas pregressas, nós falhamos com essa entidade e nós estamos tendo ele como nosso guia espiritual para que assim possamos ter empatia e possamos nos corrigir. Assim como o guia espiritual que, porventura, em uma vida pregressa, falhou conosco de certa forma e hoje está trabalhando ao nosso lado, desenvolvendo toda uma contextualização de amorosidade e desvencilhando de ódios, rancores e receios para poder caminharmos juntos numa jornada evolutiva. Outro aspecto muito importante é a evolução espiritual. Pessoal, é muito simples de nós entendermos. Quando nós estamos a trabalhar com os nossos guias, nós entramos em um contexto de sintonia. Ou seja, nós temos que ter uma sintonia, uma afinidade com os guias que nos acompanham para que assim possamos exercer um trabalho harmonioso, um trabalho harmônico para com as outras pessoas. Ora, vamos pensar. Se, a exemplo, nós temos um médium e esse médium ele regrediu espiritualmente em uma vida pregressa e hoje está retomando a sua caminhada evolutiva. Como pode ele trabalhar com guias espirituais que estão mais distantes do que o natural de um patamar evolutivo que o dele? Isso geraria choques evolutivos severos, choques mentais severos, e seria ainda uma forma de dar uma celeridade ao processo natural de evolução espiritual. Portanto, por isso que nós temos várias reencarnações, vários ciclos reencarnatórios, porque em determinada encarnação, quando nós estamos corrigindo falhas pregressas, nós temos pessoas que passaram por nossas vidas, lembra do contexto de ancestralidade que falamos anteriormente, que vão estar nos dando essa guiança, correto? Nós iremos desencarnar e retornaremos. Outras pessoas que fizeram parte dos nossos ciclos reencarnatórios, junto com a regência do orixá ancestral, junto com o orixá de frente daquela encarnação, irão promover outros processos naturais, evolutivos e dessa forma cíclica, dessa forma consistente. Por quê? Porque a evolução espiritual ela exige tempo, ela exige amadurecimento, e esse amadurecimento só dá pela correção kármica, ou seja, conforme evoluímos, nós vamos alterando de certa forma a nossa família espiritual. Alguns continuam, sobretudo o ancestral, esse é muito importante nós sabermos, mas é natural que outros guias em encarnações posteriores passem a compor a nossa coroa mediúnica por uma questão de evolução espiritual em ascendência. Outro fator que parece ser o mais óbvio, mas é o que faz a indagação primeira, ou seja, é o que nos faz perguntar por que temos determinados guias espirituais trabalhando conosco, é a retrospecção da vida atual. Para podermos entender melhor, eu vou dar um exemplo pessoal meu para vocês. Pessoal, o guia que trabalha comigo e tomou a minha frente é seu Zé Pilintra, padrinho amado. O que acontece, pessoal, quando eu comecei a me desenvolver na Umbanda, me desenvolver mediunicamente, quando o seu Zé Pilintra apareceu, ele já declarou que ele tomaria a minha frente e estaria me guiando nos passos próximos que eu iria estar tomando. E isso, lógico, me gerou curiosidades. Ah, mas por quê? Porque qual a ligação que eu tenho com esse senhor? Por que seu Zé Pilintra me acompanha desde sempre e vai continuar me acompanhando e me instruindo nesse caminho espiritual? Pessoal, é uma coisa incrível, mas parece que eu fiz uma retrospectiva da minha vida quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade,
Minha mãe, ela assistia muito o Carnaval de Rua, aquele que passava numa rede televisiva famosa, aí para não dar problemas de algoritmo, é claro. E o que acontece, em determinada escola de samba, alguma coisa assim, tinham dançarinos, né, tinham coreógrafos que estavam vestidos de Zé Pilintra. E isso veio como um estralo na minha cabeça. Em outro momento, quando minha mãe ia numa loja de artigos religiosos aqui da cidade onde eu estou, ela ia e sempre tinha à porta uma imagem de seu Zé que parecia estar olhando para mim. E eu fui conectando os fatores, aquilo sempre me gerou uma admiração muito grande, e de repente seu Zé Pilintra passou, se manifestou e assim pegou a minha frente, a minha liderança, me conduzindo nos meus caminhos espirituais. Parece algo bobo, pessoal, mas é uma coisa que traz muitas respostas. E depois que ele veio várias vezes através de sessões, através de trabalhos, que nós fomos tendo uma estreita conexão, ele mesmo disse que não é apenas dessa vida, que essa retrospectiva ele só acessou o meu subconsciente, as minhas memórias de infância, para falar o porquê que ele me guiava e desde quando ele me guiava nessa vida, mas que a nossa correspondência, que o nosso trabalho já se dá desde vidas anteriores, ou seja, de outras vidas nós já temos esta correspondência. Portanto, a retrospectiva, ela nada mais é do que os guias, os próprios guias, acessarem nosso subconsciente, pegar memórias que estavam obscuras até então, trazê-las à tona para ajudar na compreensão do porquê existe essa ligação entre médium e guia. O último fator que nós vamos tratar nesse vídeo é talvez um dos mais importantes. Talvez até mais importantes do que todos aqueles que nós tratamos até agora, que é a questão do livre-arbítrio. Vejam bem, nós sempre nos perguntamos como que os guias espirituais nos escolhem. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que não é somente os guias espirituais que nos escolhem. Nós também escolhemos os nossos guias espirituais. E como que isso se dá? Antes de reencarnarmos nessa vida atual. Ou seja, antes de virmos para a Terra, nesse contexto reencarnatório pelo qual nós estamos vivenciando neste momento, nós tivemos uma grande assembleia, uma grande reunião com essa família espiritual que nos acompanha. E nós decidimos de forma mútua, de forma democrática, que trabalharíamos juntos na seara em prol da humanidade. E não nos foi imposto, porque o livre-arbítrio é uma lei divina, é uma lei que rege a tudo que existe no universo. Eles nos escolheram de bom grado, e nós os escolhemos também de bom grado. E isso é o mais magnífico na espiritualidade, porque o livre-arbítrio, junto com tudo que nós falamos aqui e outras coisas ainda que não foram reveladas, formam uma teia perfeita em seus caminhos, mostrando a magnificência, a beleza, o esplendor da sabedoria divina. Sabedoria essa que já começa não colocando espíritos num grau evolutivo para virem a esmo e solitários nessa terra. Muito pelo contrário, vem uma família inteira espiritual que nos ampara, que nos aperfeiçoa, que nos norteia, que nos direciona da melhor forma na extração da nossa melhor versão, enquanto espíritos vivendo uma experiência humana. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer alguma sugestão? Fique à vontade nos comentários que eu sempre estarei respondendo quando for possível. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!